Vamos continuar então, da onde a gente parou. Até agora a gente já viu a importância de estudar o tema. Nós já vimos a história talvez mais conhecida de perdão na Bíblia e o que ela significa, o que ela representa. Vimos sobre a definição de perdão, vimos as dimensões do perdão, vimos as motivações para o perdão. Basicamente, o primeiro capítulo é uma pregação, assim, né? Uma pregação sobre o perdão, sobre a importância, sobre o como, as dimensões, etc. E depois disso, a gente começou a fazer uma análise mais cultural, histórica, e aí Tim Keller trabalha primeiro a questão do desaparecimento do perdão, né? As críticas que são feitas ao perdão, como que deturpações do perdão foram sendo assimiladas e aceitas na sociedade, as definições erradas, as maneiras erradas de lidar com o perdão, seja com o não perdoar, seja com o lidar com o perdão de uma maneira meritória, ou lidar com o perdão como se fosse algo garantido e que perpetua a ofensa, a dívida e a maldade. Já falamos sobre isso. E aí, desde a última aula, nós introduzimos a história do perdão, né? Um estudo das raízes do perdão, de onde essa visão que temos sobre o perdão, de onde ela vem. E aí, na aula passada, a gente começou a falar sobre a ausência do perdão, né? E de onde vem e a gente começou a colocar quais são as raízes, da onde a gente tem, então, a origem do perdão tal qual nós conhecemos. E aí, a gente falou no final da última aula, que o perdão não é algo que a gente encontra em qualquer outra cultura antes do cristianismo. Ele vai falar que até mesmo na filosofia grega, até mesmo nas sociedades antigas que nós nos beneficiamos em alguma medida, nem lá encontrava-se a ideia de perdão tal qual a Bíblia apresenta. Nós falamos já na aula passada que perdão antigamente, ou pelo menos para os gregos, não existia, e sim uma ideia de desculpa, alguma coisa mais não intencional, deveria ser desculpada, mas a ideia de perdão, alguma coisa intencional que foi feita contra você, isso não existia naquela cultura. E aí o Keller cita um estudioso grego, da filosofia grega e da cultura grega, que ele cita duas razões pelas quais o perdão não era visto como um grande bem na antiguidade clássica. Ele diz, em primeiro lugar, que as pessoas não precisavam de perdão naquela época, porque as pessoas deveriam buscar a excelência moral. Quem busca a excelência moral não precisa de perdão. Somente as pessoas inferiores precisavam de perdão. E a pergunta é, por que os virtuosos, por que as pessoas de excelência moral, sequer deveriam conceder o perdão? Então, Aristóteles, por exemplo, argumenta que as pessoas de excelência, as pessoas virtuosas, deveriam responder àquelas que a prejudicavam, não com perdão, porque fazer isso significava atribuir demasiada importância para aqueles ofensores, para aqueles que tinham feito algum mal, mas os virtuosos deveriam tratar as pessoas que pecaram contra eles com desprezo, tá? Não deveria ser acumulada amargura, nem nada disso, mas você deveria simplesmente desprezar porque eles eram seres inferiores, tá? E você, como uma pessoa virtuosa, não deveria deixar isso tomar seu coração e simplesmente deveria tratar com desprezo. O ressentimento deveria estar abaixo da pessoa virtuosa, da pessoa de excelência moral, porque dessa forma você se enquadraria como aqueles que você considerava inferiores. O que obviamente falta nessa visão, né, é a ideia cristã de que mesmo as pessoas que são moralmente um pouco melhores do que as outras, né, não boas, porque no final das contas ninguém é bom, todos são pecadores falhos e imperfeitos, é isso que faltava naquela visão. Naquela visão existiam pessoas que eram boas, realmente existiam pessoas que eram ruins, e na filosofia ou na maneira de enxergar da Bíblia não existe esse tipo de coisa.
O perdão é uma virtude que tem como pano de fundo necessária a ideia do pecado, a ideia da natureza humana ser repleta de imperfeições, e quando você descarta isso, então você começa a ter uma visão equivocada que não possibilita a ideia do perdão, porque você estratifica a sociedade, você começa a dizer que alguns são virtuosos, são melhores, outros inferiores, logo o perdão não deve existir. E esse estudioso da cultura grega, ele diz uma segunda razão pela qual o perdão foi ignorado no pensamento clássico, que é a visão que os gregos tinham do próprio universo. Eles achavam aquilo que a gente vê lá em João, né, do Logos, esse princípio fundamental de todas as coisas, que João vai aplicar para Jesus, mas obviamente de uma maneira ressignificada, porque o Logos para Jesus, para João, era um ser pessoal, era um Deus que se relaciona. E para o grego era algo impessoal, era alguma coisa que não tinha, não era um ser de fato. Enquanto as pessoas comuns entendiam o mundo como governado pelo simplesmente destino, os filósofos argumentavam que por trás do universo existia esse princípio universal, implacável, mas impessoal. E aí então, sendo impessoal, não haveria possibilidade de perdão, porque esse princípio, ele simplesmente era implacável e ele retribuía de acordo com as ações. Como o Deus cristão é um Deus pessoal, nós podemos conceber a ideia de um relacionamento sendo restaurado. Tá? Embora a filosofia grega contemple em alguma medida os deuses gregos, mas os deuses gregos nunca ordenavam a perdoar. Eles não eram também perdoadores, né? A gente não vê um Deus perdoador na cultura grega, porque os gregos careciam de um exemplo divino ou messiânico de perdão incondicional. E aí então, o Tim Keller começa a analisar que se antes não havia, quando que surgiu, e ele começa a mostrar que foi exatamente com o cristianismo que a ideia de perdão tão difundida que nós temos hoje em dia é de onde vem. E a igreja cristã foi notável pela sua ênfase prática do perdão e da não retaliação. Inclusive, tem um outro livro que Tim Keller escreve que ele diz, né, citando outros estudiosos, fazendo uma análise de por que a igreja cresceu tanto nos primeiros séculos, sobretudo no primeiro século e segundo, sendo que ela era perseguida, sendo que ela tinha muitos inimigos. Ela tinha o inimigo do judaísmo, porque eles consideravam a visão cristã como uma heresia, e também eram inimigos os romanos, né? O Império Romano, que via também o cristianismo como uma heresia, porque chamava esse Jesus de rei, de senhor, quando na verdade o único rei e senhor era César. Então, o cristianismo tendo vários inimigos ao seu redor, como é que ele conseguiu prosperar e crescer tão rapidamente se praticamente não havia nenhum benefício social, cultural em ser cristão, e nem religioso na época em ser cristão? E ele vai falar que uma das razões do porquê o cristianismo cresceu tanto foi essa ideia, a própria ideia do perdão, que era tão singular naquela época. O fato de Jesus nunca incentivar os discípulos a procurarem retaliação, ou procurarem vingança, ou a não pegarem armas, ou etc., fez com que a revolução cristã fosse diferente, absolutamente diferente de qualquer outra revolução que já existiu, porque foi uma revolução que realmente vai na raiz do problema, porque ela não está simplesmente trocando quem está no poder. Todas as outras revoluções que houveram e que existem até hoje são revoluções que apenas querem trocar quem está no poder. Mas muda a estratégia ali, ou acolá, mas no final das contas é sempre a mesma coisa. E o cristianismo, através da ideia de perdão, eles buscam uma revolução que verdadeiramente vai na raiz do problema e não tem que... abdica-se do poder, assim como Jesus fez, para o serviço e em direção ao perdão, e não o contrário. E aí um estudioso que o Tim Keller cita,
examina os campos dos estudos históricos recentes e conclui que o cristianismo foi a religião mais perseguida nos primeiros 3 séculos do Império Romano e havia um elevado custo social para ser cristão. Tá? Uma rejeição por parte dos familiares, dos vizinhos, perda de emprego, dos rendimentos, assédio, violência, a própria morte. E em muitos casos havia custos que levavam de fato à perda da sua família inteira e a própria expatriação. Apesar disso, o cristianismo cresceu rapidamente, e aí esse historiador vai dizer que, dentre muitos dos fatores, aí abre aspas, é importante lembrar-nos mais uma vez que a igreja nunca procurou a retaliação contra os seus perseguidores. Nos escritos cristãos da época, há pouco ou nada de amargura ou desejo de vingança contra aqueles que perseguiam os fiéis. Tanto quanto sabemos, não há orações imprecatórias feitas contra eles por parte dos cristãos do primeiro e segundo século. Tem um filme, foi lançado, não sei dizer quando foi lançado, não é tão recente, mas também não é muito antigo, que é Paulo, Apóstolo de Cristo. Já ouviram falar desse filme, né? E é muito interessante ali a maneira como o filme retrata a comunidade de cristãos sendo perseguida ali no primeiro século. E aí a tentação de algumas pessoas de colocar que os cristãos deveriam reagir na mesma moeda, com violência, né? Para proteger os seus, eles deveriam pegar em armas e lutar e enfrentar o Império Romano. E aí então aparecem, né, os discípulos ali de Jesus falando, não os primeiros discípulos, né, mas ali aqueles seguidores, aqueles que já tinham sido influenciados pelo apóstolo Paulo, Lucas ali presente, falando que não, que eles deveriam seguir o mesmo caminho de Jesus, que nunca foi uma revolução armada, que nunca promoveu a violência, e sim que eles deveriam orar pelos inimigos. E aí o filme, claro, né, tem a sua liberdade ali autoral para colocar uma história, né, em cima de uma reflexão neotestamentária, de o império perseguindo cristãos, descobrindo o esconderijo deles, matando crianças, né, e etc. E aí, de repente, ao invés daqueles cristãos retaliarem, muito pelo contrário, né, aparece Paulo ali preso e Lucas, e aí parece que o filho ali do imperador, ou alguém de muita importância ali, que tinha procurado matar os cristãos. Então, ao invés de eles retribuírem com a mesma maldade, eles são usados por Deus para curar aquele filho daquele homem importante do Império Romano. E ali numa conversa que o apóstolo Paulo tem com aquele homem, ele fala, né, exatamente sobre isso aqui que o autor está falando, que é a motivação dos cristãos para não procurar a retaliação, não procurar a vingança, e o que fez muita diferença naquela época, porque pensa só, era o comum, quando você mexe comigo, quando você tira alguma coisa minha, eu vou me esforçar para eu fazer exatamente isso com você. Não era comum essa visão de que você não deveria retaliar. A gente está muito acostumado com essa ideia por conta do cristianismo influenciando a cultura e a sociedade por séculos e séculos. Mas isso não era o padrão, isso não era o comum. Então pensa, todo mundo esperando que os cristãos fossem se revoltar de alguma maneira, violenta ou armada, e os cristãos optaram por não fazer isso por conta do seu Salvador, né, do seu maior exemplo, que é Jesus Cristo. Então foi algo que revolucionou de fato aquela cultura, aquela sociedade, ao ponto de o cristianismo ter se difundido de maneira miraculosa aí por todo o mundo em pouco tempo. O bispo cristão do século III, Cipriano, né, para citar alguém ali próximo daqueles primeiros 2 séculos, pregou um sermão que ficou conhecido como Sobre o Bem da Paciência, e ele observa que os crentes não só enfrentavam as crises pessoais nas finanças, nas doenças e na morte, que todas as pessoas enfrentavam naquela época, mas eles enfrentavam perseguição, como perda de terras,
a execução por serem cristãos e uma série de coisas. Mas apesar disso, eles nunca se vingavam. E Cipriano reconhece abertamente que por causa da onda de perseguições que eles viviam, alguns cristãos, seja por causa do peso das suas injúrias urgentes, ou por causa do ressentimento para com aqueles que os atacavam, desejavam ser vingados rapidamente, mas eles nunca faziam isso. Eles não tinham sangue de barata. Eles desejavam ser vingados, mas eles entendiam claramente que a vingança não lhes pertencia e pertencia ao Senhor. Então o cristianismo nunca disse para a gente ter sangue de barata. Ele sempre diz para a gente depender daquele que pode e irá nos vingar corretamente. Então eles não se vingavam, não porque eles não se importavam, mas porque Jesus ensinou a amar os inimigos, a dar a outra face. E acrescenta então Cipriano que os cristãos deveriam esperar e suportar com grande paciência o dia da vingança futura. Eu já disse em aulas passadas que no final das contas a nossa tentativa de retaliação ou de vingança passa por ou não confiar num Deus de justiça, num Deus que trará todas as obras ocultas à tona e fará justiça plenamente, não haverá mais impunidade. Ou a gente duvida de um Deus de graça do passado, que disse está consumado na cruz, que tudo foi perdoado. Então, quando cristãos erram conosco, a gente precisa lembrar, Cristo falou que está tudo pago. Se eu estou tentando fazer o meu irmão pagar por algo que Jesus já pagou, eu estou querendo dizer que Jesus não pagou tudo. E se o não cristão erra contra mim, embora eu não saiba se ele vai continuar sendo não cristão pro resto da vida ou não, mas mesmo que eu soubesse, eu desconfio de que a justiça de Deus será melhor do que a minha justiça quando eu tento buscar vingança ou retaliação. Então Jesus veio pela primeira vez como um servo sofredor e devemos segui-lo nisso. Mas a sua segunda vinda, a Bíblia diz que ele virá como um juiz, que portanto devemos colocar a nossa esperança e a nossa perseverança na ideia de que Jesus fará justiça em todas as nossas causas. O sermão é digno de nota, esse sermão de Cipriano, na maneira como ele chama os cristãos à não retaliação, à paciência, ao amor pelos inimigos, mas não diminuindo a injustiça do que lhes foi feita. Não falando, olha, o que está sendo feito a vocês não é nada, simplesmente esqueçam. Não. Ele fala da importância de desejarmos a justiça divina, mas que não a produzamos com as nossas próprias mãos. E aí, para compreender o impacto que o cristianismo teve culturalmente e nos afeta até hoje, tem um estudioso que o Tim Keller gosta de citar bastante, chamado John Somerville, e ele é um estudioso principalmente da história inglesa, e ele lecionou por muitos anos na Universidade da Flórida, e ele costumava contar uma ilustração para os seus alunos, que era a seguinte, ele falava, imagina um anglo-saxão na Inglaterra, antes de adotar o cristianismo, antes de o cristianismo influenciar ali a Inglaterra. E mesmo quando os anglo-saxões compraram o cristianismo, eles não entenderam o que eles estavam comprando. Tal como os gregos e os romanos, antes deles, os valores que eles sempre consideravam evidentes eram a questão da honra, da vergonha, de insistir no respeito aos outros, mas através de demonstração de força e, por vezes, força brutal. As pessoas que conquistaram maior honra social eram dignas de consideração, mas as pessoas sem honra social, escravos, mulheres, covardes, não eram dignos. Em contraste, os valores evidentes para os missionários cristãos, que conquistaram as tribos pagãs europeias para Cristo, envolviam valores como a caridade, querer o melhor para os outros, baseava-se na ideia de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí ele conta a história de que Somerville fala para os alunos, imagina você, como esse anglo-saxão aí, na rua à noite, numa viela escura, e uma mulher está carregando uma bolsa. Uma mulher frágil, acho que era uma senhora, indefesa, e aí ele pergunta, por que você não roubaria a bolsa dela? Na mentalidade de um anglo-saxão,
naquela época, ele não roubaria aquela bolsa porque ele não se considerava, ele não gostaria de pensar nele mesmo como alguém desonrado. Porque ninguém veria, ele não seria punido, a mulher não conseguiria apresentar nenhuma defesa, não haveria nenhum risco em ele não roubar aquela bolsa, só prejuízo. Mas como a cultura era uma cultura de honra e vergonha, aquele homem ou aquela sociedade não faria isso, né, de um modo geral, por conta dessa questão da honra. Isso afetaria a sua honra própria. E se alguém descobrisse, isso afetaria a sua honra social. Então, era por conta desse motivo que não se roubaria a bolsa. Mas ele diz, nenhuma dessas possibilidades de justificativa naquela época para não roubar a bolsa da senhora tinha de fato a ver com a senhora. Não se pensava de que a senhora talvez tivesse uma família e de que pessoas sofreriam por conta de ter roubado aquela bolsa e o dinheiro seria para sustento de pessoas indefesas, etc. Não se pensava nisso. A justificativa para não se roubar era simplesmente uma cultura de honra e vergonha. Eu não posso ferir a minha honra ao fazer uma atitude como essa. E que a mudança do pensamento cultural aconteceu de fato por conta do cristianismo, que começou a trazer, e aí ele diz, né, que os anglo-saxões não compreenderam o que estavam comprando, porque na verdade o cristianismo revolucionou as motivações, dizendo que agora a gente não deveria roubar aquela bolsa, não por conta simplesmente da nossa honra, mas por conta da outra pessoa, por conta da senhora, por conta da sua família, por conta das pessoas que seriam prejudicadas ao ter aquela bolsa roubada. Então, em outras palavras, escreve esse estudioso, Somerville, se você fosse um anglo-saxão, você estaria pensando apenas em si mesmo, em sua honra e reputação, e não naquela senhora. Um sistema ético e uma cultura de vergonha e honra é uma ética simplesmente da autoestima, da autorrealização, mas um sistema ético baseado nas crenças cristãs, ele considera os outros, ele se compromete com o bem do outro e não apenas do meu bem próprio. Obviamente, numa cultura de autorrealização, o perdão faz pouco sentido. Numa cultura em que eu estou apenas pensando na minha própria honra, o perdão faz pouco sentido. Se você é injustiçado, você só poderá recuperar a sua honra envergonhando o outro, vingando-se do outro, retaliando. E Somerville escreve, com honra acompanha-se a concentração no orgulho ao invés da humildade, no domínio ao invés do serviço, na vingança ao invés do perdão. Por isso que não existia perdão antes, assim como o cristianismo defende. Contudo, na cosmovisão cristã, o perdão não é sinal de fraqueza interior, mas da maior virtude e força moral que existe. E então ele acrescenta que esses valores contrastantes, ele coloca esse professor, né, num quadro, e os alunos veem claramente quão profunda é a diferença e a orientação moral que foi moldada pelo cristianismo das outras religiões ou tipos de cultura pré-existentes. Mas, é uma análise interessante, né? Mesmo que o cristianismo tenha influenciado grandemente toda uma cultura, toda uma geração, e tem influenciado até hoje, isso não quer dizer que a maneira como o cristianismo difundiu a ideia do perdão foi extremamente e absolutamente assimilada. Obviamente não, né? Nós não vemos esse perdão bíblico sendo praticado aí à torta e direito por todo lugar. Para os anglo-saxões, a própria ideia de perdão parecia perigosa e ela foi sendo colocada aos poucos. E ainda assim a gente percebe hoje as grandes dificuldades que a nossa sociedade tem com o perdão, mas não temos como negar que a ideia do perdão está ali. A gente pode rejeitar, a gente pode deturpar, mas que influenciou grandemente as sociedades por conta do cristianismo. Isso vários estudiosos, vários historiadores reconhecem. Mas, infelizmente, né, a gente fecha os olhos para quando isso nos convém. E ele cita, por exemplo, que o cristianismo fechou os olhos para o perdão nas cruzadas
e uma série de outros eventos tristes para a história cristã, o cristianismo fechou os olhos e não seguiu o exemplo de Jesus Cristo como deveria. No entanto, a ética do amor cristão foi uma ideia revolucionária que transformou a Europa, ainda que de maneira muito lenta, ainda que de maneira muito imperfeita, na primeira cultura que professava a igual dignidade e direitos de cada indivíduo, em contraste com as culturas mais corporativas, de honra e vergonha que existiam naquela época. E aí ele cita aqui um grande teólogo, Nicholas Wolterstorff, que ele diz assim, abre aspas, existem estruturas de pensamento dentro das quais o perdão não encontra lugar. O perdão entrou no mundo junto com o reconhecimento do valor divino e do valor humano, dos direitos, do dever e da culpa. E onde essas coisas, onde esses elementos do valor divino, do valor humano, dos direitos, do dever e da culpa não estão presentes, o perdão não pode coexistir. E aí ele diz que mesmo que a gente tenha se afastado desses elementos importantes que fazem com que o perdão seja mais cabível nos nossos tempos, ele faz a pergunta, será que então o perdão pode desaparecer? Será que a nossa sociedade pode se afastar tanto desses valores que simplesmente uma ideia de perdão possa ser impossível? E ele diz que não. E ele, a partir de agora ele vai justificar por que, na opinião dele, o perdão nunca irá desaparecer até a volta de Cristo. Tá? Que pode ser realmente um medo nosso, porque cada vez mais temos se afastado de valores cristãos, e então a gente poderia imaginar que em algum momento o perdão desaparecesse por completo, e ele mostra que não. E não é só porque a igreja continuará até o fim, tá? Até Jesus voltar, mas ele diz que existe principalmente um texto bíblico que nos aponta para a ideia de que o perdão existirá ainda que as pessoas abandonem vários desses elementos fundamentais aí na teologia para que o perdão ocorra. E ele cita um texto conhecido lá em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, versículo 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus colocou sobre a raça humana. Ele fez tudo lindo em seu tempo. Ele também, e aí aqui é a palavra-chave, colocou a eternidade no coração humano. Contudo, ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Ele vai explicar que a palavra eternidade aqui, que Deus colocou no coração do homem, ela apela para a infinitude, para a atemporalidade, para algo eterno, para algo que não se limita ao aqui e agora. E todo ser, ele tem esse desejo pelo eterno. É por isso que a gente quer deixar a nossa marca, é por isso que a gente, embora existam visões de mundo que dizem que tudo que existe é o aqui e o agora, que nada faz sentido, que não existe nenhum sentido, que depois que a gente morrer a gente vai virar pó e nada vai durar eternamente, e que daqui a algum tempo o sol vai explodir e nada vai, nenhuma lembrança do que a gente fez ou deixou de fazer vai sequer existir. Por mais que tenham visões de mundo que defendam isso, muito sabiamente vários filósofos têm apontado para a ideia de que mesmo esses que defendem que nada faz sentido, vivem de acordo com as suas crenças. Ninguém vive como se de fato nada fizesse sentido. E aí a ideia aqui é que Deus colocou esse senso de eternidade no coração humano, que apesar de negar a verdade de que exista uma realidade atemporal, infinita, de um Deus a qual nós prestaremos contas, apesar de nós, de muitas vezes, recusarmos essa ideia, nós não vivemos como se isso fosse verdade. As pessoas dizem que nada faz sentido, mas ninguém vive como se nada fizesse sentido. Ele vai dizer que é por conta que Deus colocou esse desejo pela eternidade no coração do homem, por isso que nós o tempo todo estamos querendo deixar a nossa marca, por isso sempre queremos algo que dure. Tá? Ao contrário dos animais, ele diz, estamos imersos no tempo e ansiamos por conhecer algo eterno, ansiamos por conhecer algo que não se limita
a este mundo, a esse tempo. Se este mundo é tudo que existe, no contrário, se a natureza sempre foi apenas um padrão de que os fortes comem os mais fracos, né? Então por que o mal nos incomoda? Por que sentimos tão profundamente que existem verdadeiros absolutos morais, de que existe certo e errado? Por que sentimos que quando outros violam esses absolutos morais, que outros erram com a gente, eles devem receber justiça, devem receber a retaliação em alguma medida? E Eclesiastes vai dizer então, porque nada escapa desse senso inato do conhecimento de Deus presente no coração humano, que aqui em Eclesiastes é chamado de senso da eternidade. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus colocou uma marca no coração de cada ser humano, que tendo conhecimento de Deus, não o adorou como sendo Deus. Então, esse senso da divindade, igual o Calvino falava, é o que faz com que a gente não precise ter medo de que o perdão, uma hora, ele vai sumir, porque a graça comum de Deus, esse senso de Deus no coração do homem, ainda não vai ser possível que o perdão desapareça. Embora o perdão bíblico, tal qual Deus defende na Escritura Sagrada, ele não pode ser reproduzido perfeitamente por alguém que não contempla todo o poder que é extraído do Evangelho, mas ainda a noção de perdão, ela continuará existindo, é isso que o Keller defende nesse capítulo. E aí ele cita uma história muito interessante, que é de uma das... ele cita que, na verdade, um dos temas mais proeminentes nas obras de Mozart é o perdão. E aí ele vai citar uma obra em específico de Mozart, que fala sobre o perdão e de uma maneira muito interessante. Tá? É As Bodas de Fígaro. Eu nunca tinha lidado com essa obra, mas achei bem interessante. Fígaro era um empregado doméstico, tá? De um conde, e era casado com Susana. E esse conde, né, para quem Susana e Fígaro trabalhavam como empregados domésticos, ele fazia várias investidas na Susana. Embora ele fosse casado, tá, esse conde, ele fazia várias investidas na Susana. E aí, então, a mulher do conde, a condessa, ela tinha muitos ciúmes disso, né? Ela ficava muito triste ao ver o marido, né, buscando ali a sua empregada. E então, certa vez, elas decidem trocar de roupa, tá? Obviamente achei engraçado, né, que alguém trocando de roupa, simplesmente o cara não percebe, mas na história ali, elas trocaram de roupa, e aí então o conde começou a investir na sua própria mulher, achando que era a Susana. E aí nisso, que ele está, né, ali cantando a sua própria esposa, sem perceber que era ela mesma, ele vê Fígaro, o seu empregado doméstico, com quem ele achava que seria sua esposa, porque estava era Susana, mas estava com a roupa da condessa. E então Fígaro, o conde fica revoltado com isso, e ele então ali deseja matar Fígaro e a sua esposa, até que então, né, e eles dizendo, não, perdoa, etc., né, tentando resolver o problema, até que o conde vê o anel, né, que era da sua esposa, da condessa, na mão daquela que ele achava que era Susana. E quando ele percebe isso, no meio da sua revolta, na sua explosão de ira, querendo matar todo mundo, quando ele percebe isso, ele fica envergonhado, e aí então a história conta que, despojado de todas as suas autojustificativas e da sua autopiedade, e não mais culpando os outros por suas ações, o conde canta, minha senhora, me perdoa. E aí ficou muito famoso justamente essa parte, que é o final da história, né? E aí então ele canta, minha senhora, me perdoe, e aí então a condessa responde sim, e aí todo mundo começa a cantar,
então sejamos todos nós felizes. Aí essa é o fim da história. E aí, vários críticos falam sobre essa história, que é emocionante, que faz muito chorar, e eu nunca vi, mas imagino que deva ser algo bonito. E aí muitos apontaram que, na verdade, essa história é terrível, que é grotesca, embora esses mesmos choraram ao vê-la, que essa história seria terrível, que é uma história que ela estimula uma estratificação da sociedade, que ela não contraria a escravidão, que ela não contraria a própria ideia do adultério e uma série de coisas nesse sentido. Já outros dizem que, de alguma forma, essa história transmite a beleza e a doçura únicas do perdão e o seu poder quase sobrenatural de aliviar fardos, de mudar a identidade, de trazer restauração. E outros afirmam que os ouvintes da música, ao ouvirem esse final da história e essa música cantada dessa forma, sentiriam quase que uma espécie de absolvição dos pecados. E aí, dentro dessa discussão, um autor diz que essa música não faz muito sentido do ponto de vista secular, porque nega qualquer visão transcendente, vertical do perdão. E aí parece fazer pouco sentido de fato. E aí tem um secular específico, que não acredita em Deus, não acredita em nada disso. Ele diz, por que é que nós choramos ao ouvir essa história, nós como seculares, se nós não compreendemos o perdão como algo válido ou alguma coisa, na verdade percebemos o horror dessa história. Mas por que choramos então? E ele começa a refletir, filosofar sobre isso, ele começa a pensar, será que a música tem poder de fazer a gente se emocionar, mesmo que a gente esteja tão alheio ao conteúdo sendo transmitido? Ele diz não. A música pode nos emocionar e tem nos emocionado, mas quando ela tem algum conteúdo ali que de fato mexa conosco. Ele diz, a música por si só não seria suficiente quando todos nós estamos revoltados com o que está sendo contado, e então de repente só porque uma música é colocada a gente vai chorar? Ele diz não acredito que seja isso. E ele vai dizer, o problema que isso representa para mim é que a cena final, realmente estúpida, e de um idiota rico se desculpando por sua esposa ao tentar muito traí-la, e a esposa dizendo que está tudo bem porque ela é uma pessoa melhor, seguida por uma multidão de idiotas cantando vamos seguir em frente por 20 minutos, por que isso me faria chorar? E aí esse homem vai dizer o seguinte, a música triste ou feliz, ou atentiva ou agridoce, tem que conectar com uma experiência de vida real nossa, para nos fazer emocionar. É significativo porque é algo significativo na experiência humana. E quando a música conecta isso, então aí de fato eu posso me emocionar, eu posso sentir todo aquele impacto. E aí ele diz, é assim que investigamos o afeto, admitindo que ele é real, ou quer devesse ser ou não. De certa forma, então, ele segue os passos do personagem Salieri na peça do filme Amadeus, que apesar do ódio por Mozart, Salieri ficou impressionado com a peça e diz assim, ouvi a música do verdadeiro perdão enchendo o teatro, conferindo a todos os que estavam ali perfeita absolvição dos seus pecados. Deus estava cantando através desse homenzinho para todo mundo e aquilo era imparável. E aí ele vai mostrar que no final das contas esse senso indelével do perdão, esse senso da divindade no coração humano, essa chama de Deus que está presente no coração de cada ser humano, mas que a todo momento tentam apagar sem jamais conseguir, esse senso de Deus no coração de cada humano é que faz com que a gente chore diante de coisas que a gente a todo tempo tenta negar, que a todo tempo a gente tenta chamar de nomes feios. No final das contas, é isso que faz a gente chorar diante de uma paisagem, é isso que a gente faz se apaixonar, mesmo quando esses
seculares estão dizendo que, na verdade, a paixão, na verdade, nada mais passa do que uma série de químicas acontecendo dentro do nosso organismo, porque, no final das contas, fazemos parte de um processo evolutivo que deseja a todo momento simplesmente continuar existindo. Então, para continuar existindo, ele cria essas químicas que nos fazem acreditar no amor, quando na verdade o amor não existe. A beleza não existe. É a química no nosso organismo que nos tenta fazer acreditar que sim, mas na verdade ela não existe. Uma paisagem bela nada mais é do que isso. E que não pode ser desfrutada por nós nesse sentido quase religioso com o qual nós desfrutamos da beleza ou do amor, ou, por exemplo, aqui do perdão. Ele vai dizer, por mais que nós queremos defender isso, na prática a gente experimenta o mundo como se existisse alguma coisa além deste mundo. Como se tivesse uma marca de Deus, porque de fato existe, presente em todo lugar. E aí ele cita isso, na verdade, em quase todo o livro dele, de um secular chamado Leonard Bernstein, que embora fosse ateu, ele dizia sobre a música de Beethoven, abre aspas, eu sinto como se o céu e como se Deus fossem reais ao escutar Beethoven. Mesmo não acreditando em Deus, mas ele encontrava na música de Beethoven uma beleza tão grande que nada que ele cresce ou defendesse existir poderia justificar. E ele diz que para Mozart, para a música de Mozart ou de Beethoven ou qualquer outra dessas coisas que existem beleza, isso mostra que o perdão é real e, portanto, ele não pode ser erradicado enquanto a marca de Deus estiver presente no homem. Embora nós possamos rejeitar uma série de conceitos bíblicos que dificultem a ideia do perdão, o perdão simplesmente não pode desaparecer. Assim como a bondade não pode desaparecer do mundo, mesmo aquelas pessoas que nem acreditam em Deus e que odeiam a Deus. Porque existe essa graça comum de Deus, existe esse senso de Deus que foi colocado no coração do homem e que não pode ser exilado, não pode ser aniquilado de forma alguma. Okay? Então, isso ele vai defender que... Por que ele está tentando fazer esse esforço de defender que o perdão não vai acabar? Não porque a gente vai ficar desesperado, falar, meu Deus, o que vai ser desse mundo quando o perdão não existir, já que ele falou no começo do livro que não há futuro sem perdão. Lembra que ele começou falando sobre isso? E acho que para tentar lidar, né, com bom, se não há futuro sem perdão, então quer dizer que não vai haver futuro, porque cada vez a gente perdoa mais, perdoa menos, defende-se menos a ideia do perdão bíblico, e aí então a gente vai ficar sem futuro. Ele vai dizer não, porque Deus não permitirá que isso aconteça por conta desse senso no coração de cada ser humano, que embora a gente diga alguma coisa, na prática o nosso coração ainda é afetado pela divindade. E aí, a partir do próximo capítulo, já estamos no capítulo 4, ele vai então fundamentar o perdão na Bíblia, mas não agora só naquela história que nós lemos, no capítulo 1, mas em toda a Bíblia, mostrando que o perdão é central para a mensagem cristã, porque muitos começaram a defender, alguns estudiosos, que na verdade o perdão não era alguma coisa muito importante para a Bíblia. Que essa não era uma ênfase muito grande da Bíblia, a questão do perdão. Na verdade, hora ou outra se cita, mas na verdade isso não é muito relevante, e ele vai mostrar na Bíblia o quanto isso é exatamente ao contrário. Ele começa lá em Moisés, né, o primeiro autor da Bíblia, nos primeiros 5 livros de Moisés, que isso aparece o tempo todo desde Gênesis. Tá? Isso aparece ali no próprio Deus, ali no jardim do Éden, com Adão e Eva, tá? Não aniquilando eles de uma vez só, mas tratando-os com graça, ao permitir que eles continuem vivos, ao colocar peles de animais sobre eles, para cobri-los, ao prometer que ele enviaria um descendente que pisaria na cabeça da serpente, romperia de vez a inimizade. Depois, com Caim matando Abel, ao invés de Deus matar Caim simplesmente, ele faz uma marca em Caim para que ele não fosse morto e continuasse a estar vivo. E a partir dali, uma série de eventos sobre perdão continuam acontecendo na Arca de Noé, na Torre de Babel, e uma série de eventos ali nas próprias histórias ali dos descendentes de Abraão. O perdão continua sendo exercido de maneira muito abrangente.
Na história, por exemplo, na primeira vez que a palavra perdão de fato acontece, a gente percebe em Gênesis acontecendo o tempo todo, mas a palavra ainda não tinha acontecido, tá? Para perdão. Mas a primeira vez que a palavra para perdão acontece é lá em Gênesis 50, quando José perdoa os seus irmãos que tinham vendido como escravo no Egito. Tá? E o perdão é fundamentado numa compreensão da soberania de Deus e da graça de Deus, salvando por meio do sofrimento que tinha sido infligido pelos seus irmãos para com José. Tá? Então, a palavra perdão ali já acontece. Vemos que no decorrer da história, Moisés ora e recebe o perdão de Deus para o povo. Vemos isso lá em Êxodo 32, vemos isso lá em Números 14. O mais óbvio é que todo o sistema de adoração no tabernáculo é estabelecido para proporcionar perdão. Os sacrifícios, né, que eram previstos na lei, em Êxodo, era para o perdão. Então o perdão está presente em todo o escrito de Moisés. Está previsto também quando Salomão constrói o templo para substituir o tabernáculo. Ele ora para que através daquele templo Deus ouça o povo e perdoe o povo. O tema de perdão domina as orações de Salomão, na compreensão do templo. No centro de toda adoração do Antigo Testamento está o perdão, sem o qual não poderia haver relacionamento com Deus. Então, de Keller está mostrando, olha, essa ideia de que perdão não é um tema muito central na Bíblia. Sobretudo no Antigo Testamento, porque alguns vão falar, não, perdão é uma coisa que foi inventada por Paulo no Novo Testamento, por Jesus, mas o Antigo Testamento não fala sobre isso. Ele diz, opa, muito pelo contrário. Aí ele vai para os Salmos, e ele vai mostrar que, embora o Novo Testamento dê muito mais informações sobre o perdão entre os seres humanos, né, nessa dimensão horizontal, os salmos penitenciais são insuperáveis na Bíblia em termos de instrução, na busca e no recebimento do perdão. Um dos maiores ensinamentos sobre o perdão no Salmo 130 é que o perdão não é um mero pedido por remoção da dívida, mas por um relacionamento restaurado. E aí é uma ideia muito interessante, né? A gente poderia falar, não, ok, tem perdão no Antigo Testamento, mas é apenas por uma remoção da dívida. E o Salmo 130 deixa claro que a busca por um perdão ali tem a ver com um relacionamento com Deus sendo restaurado por intermédio do perdão. Isso não é diferente dos profetas também. O principal papel dos profetas era iniciar o processo da aliança de Deus contra o seu povo. O profeta é aquele que dizia, olha, vocês estão em pecado contra Deus e Deus virá com justiça, Deus vai puni-los por conta dos seus pecados. Inclusive, ele faz uma análise bem interessante aqui, como se fosse um resumo do Antigo Testamento, em 4 partes. Tá? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, a literatura de sabedoria, né, que são os livros poéticos do Antigo Testamento, os livros históricos, né, aqueles que estão contando alguma história ali da narrativa de Israel, e os profetas. E ele vai dizer o seguinte, o Pentateuco descreve a aliança feita com Deus e seu povo, incluindo a provisão do perdão. Então o Pentateuco vai enfatizar o perdão nessa ideia de que Deus está fazendo uma aliança com o seu povo que tinha em Adão e Eva se rebelado contra ele. Então essa é a maneira de Moisés no Pentateuco apresentar o perdão. Na literatura de sabedoria, ela dá uma explicação detalhada de como a aliança com Deus deveria ter atuado na vida das pessoas, na prática diária, como por exemplo o livro de Provérbios, e quanto nas questões internas do coração na adoração, como no livro de Salmos. Então ele enfatiza a ideia aqui. Os livros históricos, na terceira parte do Antigo Testamento, enfatizam a história triste do declínio e do fracasso do povo em cumprir a sua palavra e na aliança com Deus, exigindo que Deus tenha uma resposta de perdão para com o povo, já que o povo não poderia obedecer pela sua própria capacidade. E por último, os profetas, representando a Deus como advogados, né, da parte injustiçada, que é Deus, explicando as consequências, né, da infidelidade do povo, mas falando de uma redenção que seria destinada ali na vinda do Messias, que traria bênçãos para o povo pecador.
Então, Jeremias, por exemplo, capítulo 31, versículo 34, que diz: perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados, é um grande exemplo de como os profetas não apenas apontavam para a justiça divina que seria exercida, mas juntamente com o perdão divino que seria oferecido nessa ocasião. E aí ele cita vários profetas e várias passagens mostrando o Messias como um rei, que viria como um servo sofredor, lá em Isaías 53, que esse servo sofredor traria perdão não apenas para Israel, mas estenderia isso para os gentios, que os pecados não seriam lembrados, e uma série de coisas que aconteceriam com base no perdão oferecido pela graça por Deus. Então não há nada mais surpreendente do que perceber que até mesmo os profetas, chamados por Deus para falar sobre o julgamento para Israel, não podiam evitar falar da forma mais comovente possível da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. A mensagem dos profetas, então, é que nenhuma quantidade de maldade humana, em última análise, pode impedir que o perdão de Deus chegasse até nós. Então ele está dizendo, olha, olhando para o Antigo Testamento, é inegável que esse seja um tema central em toda a narrativa ali encontrada no Antigo Testamento. Agora, quando vai para o Novo Testamento, isso é igualmente claro. E ele começa falando nos Evangelhos, né? Quando chegamos ao Novo Testamento, descobrimos essa ênfase, não apenas no perdão divino, que não é inexistente no Antigo Testamento, porque a gente vê exemplos, né, de perdão no Antigo Testamento, por exemplo, de José para com seus irmãos, que é fundamentado numa compreensão divina, mas que o Novo Testamento deixa isso muito mais claro, né, como é próprio do Novo Testamento, deixar coisas mais claras que antes no Antigo Testamento estavam meio obscuras. Recebemos instruções mais claras sobre a reconciliação, sobre o perdão, principalmente na vida e ministério de Jesus Cristo, que diz que Ele é o perdão para os nossos pecados, mas que devemos perdoar igualmente. Desde o começo do Novo Testamento, o perdão já está em foco. Por exemplo, Mateus capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 21, diz que o Messias vindouro salvaria o povo dos seus pecados. Que a promessa de Zacarias, lá em Lucas 1, primeiro capítulo, era que Cristo nos daria o conhecimento da salvação através de perdão dos pecados. Marcos 1, para citar outro evangelista, no primeiro capítulo, diz que João Batista pregou um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então ele está dizendo, olha, perdão é sempre um elemento central em toda a Bíblia. E que a base para o perdão, né, assim como os evangelhos começam com declarações de perdão dos pecados, o Novo Testamento também termina com eles, né? Os evangelhos terminam com eles, porque Jesus está ali no final dos evangelhos orando para que Deus perdoe os pecados dos seus inimigos, e após a sua ressurreição, Jesus incumbe os seus discípulos de ir pelo mundo espalhando a pregação sobre perdão dos pecados. E ele vai dizer então que a base para o perdão, no final das contas, é a morte expiatória de Cristo na cruz. Sempre isso. O seu sangue derramado, apontando para a sua morte, simbolizava o lavar dos pecados, o perdão dos pecados. E aí ele cita Colossenses, né, para citar agora uma das epístolas de Paulo. No capítulo 2 ele diz assim: Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, cancelando a acusação de nossa dívida legal, que levantava contra nós e nos condenava. Ele a tirou, pregando em uma cruz. Então, nessa base para o perdão em toda a Bíblia, ele termina citando o grande autor, né, favorito dele, que era C.S. Lewis, que diz assim: mas como perdoar as provocações incessantes da vida cotidiana, só lembrando que ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em nós. Essa é a base para o perdão. E aí nesse capítulo 4 ele defende: não tem como a gente fugir, não tem como a gente inventar uma história para isso, mas o perdão tal qual conhecemos, ele vem explicitamente da mensagem da Escritura, que na ênfase central dela está a questão do perdão.
para com Deus e uns para com os outros.